Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Jéssica Santana, para quem não me conhece. Para quem está pela primeira vez aqui, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar as notificações para você estar recebendo, né, em primeira mão assim que a gente postar. E sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim falar especialmente, né, para você líder, para você tio, tia do Ministério Infantil. Faz um tempinho que tá me incomodando de vir gravar esse vídeo e hoje eu estou aqui. Mas antes de começar, eu quero ler aqui, ó, uma passagem bíblica que vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem, né, que está em Colossenses 3, versículo 23, que fala assim, ó: tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Então, eu li aqui Colossenses 3, 23 e 24. Mas qual é o assunto aqui que eu quero falar com vocês? Realmente a respeito disso, né? Assim, esse ano de 2020 foi um ano que parou tudo. Ninguém imaginava que esse ano de 2020 iria estar acontecendo isso, esse período de isolamento, né, da gente ficar em nossas casas, de não poder sair, de não poder congregar, de não poder fazer nada. Ninguém se preparou para isso porque ninguém sabia. E qual é a minha preocupação? A gente, enquanto professores do Ministério Infantil, como os líderes do Ministério Infantil. Gente, as crianças é o rebanho mais precioso do reino de Deus. E eu tenho visto muitas lives, né, do Ministério Infantil. Glória a Deus que muitas igrejas têm se despertado nesse propósito de levar a palavra para as crianças, de não deixar a criança desamparada. Por quê? Porque com esse afastamento, a gente não pode perder o vínculo com a criança. A criança já estava acostumada em ir para a igreja, né, de estar na sala, louvando, aprendendo da palavra de Deus, e de repente tudo mudou. A gente sabe que os pais são os responsáveis pela vida espiritual dos seus filhos. Mas a gente, como professor da escola bíblica, como tios e tias do ministério, nós também temos essa responsabilidade de ajudar os pais de certa forma, né? Deus nos deu essa missão. É uma missão que eu falo que é muito especial, né? Uma missão de cuidar de crianças, porque é a base, né? É o desenvolvimento da criança. A criança de hoje vai ser o adulto de amanhã, então a criança tem que estar bem preparada. E eu vejo também muitos tias e tias dizendo que estão desanimados, e realmente às vezes bate o desânimo. Por quê? Porque a gente faz, né, todo o esforço de gravar os vídeos, de enviar, e às vezes a gente não tem o apoio da família. Mas eu vim falar aqui para você, né, por isso que eu li esse versículo de Colossenses 3, que a gente tem que fazer tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como para o Senhor e não para os homens. Então a palavra hoje aqui é para você, né, professor. Não desanime, não desanime, você está fazendo o seu papel. O seu papel. A gente vê, né, essa época, muitas crianças estão em casa, tendo muito contato com a televisão. E o que prende a atenção dessas crianças? O conteúdo bem elaborado, bem estratégico que esses programas fazem. A gente sabe, né, que esses programas eles têm recursos, eles têm dinheiro que às vezes nós não temos, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então, o que é que a gente pode fazer para atrair as crianças para ter esse desejo de estar assistindo os vídeos, de estar cultuando ao Senhor?
O primeiro ponto que eu coloquei aqui é a oração. Gente, nós, como ministros do Senhor, temos que estar em oração, oração constante. A oração rompe qualquer barreira. Então, a primeira coisa, antes de tudo, é a oração. Falar com Deus, pedir sabedoria. Na palavra de Deus diz que quando a gente pede sabedoria, Deus nos dá. Oração pela vida dos pais, para que os pais tenham sabedoria, para que os pais saibam como conduzir os filhos neste momento, né, da vida espiritual do filho. Então, a primeira coisa é a oração. E o segundo ponto é planejamento. A gente tem que planejar. Tem uma frase que diz que, né, muitas pessoas, elas não planejam fracassar, mas elas fracassam por não planejar. Então, planejamento é muito importante, gente, na aula. Tem gente que deixa para fazer a aula na véspera, por exemplo, é domingo a aula, né, da escola bíblica em geral. Então, tem gente que deixa para fazer no sábado. Não tem como. Gente, planejamento é o essencial. Eu comprei esse caderno aqui, ó. Coloquei aqui, tá vendo? Esse é do ano de 2019. Mas como eu comecei a usar ele no meado do ano de 2019, ainda ficou folhas, né? Então eu continuei usando ele agora no ano de 2020. Como a gente não tá tendo muita programação, só semanal agora, né? Com os vídeos online que a gente está fazendo. Então ele ainda está servindo, só que já está acabando, eu já vou ter que comprar outro. Tenho esse aqui também, esse caderninho que é o que eu anotei, que eu tô aqui gravando o vídeo para vocês. E tem a agenda, o bloquinho também, que a gente, né, fez para a nossa reunião anual, que eu também utilizo ele para anotações. Então, como eu faço o meu planejamento, né? A gente utiliza as revistas, como eu falei no vídeo anterior, a gente utiliza as revistas na sala de aula, mas para o culto infantil não estamos utilizando a revista, nós estamos fazendo EBD, né? Estamos fazendo o culto infantil. Então eu vejo qual vai ser o assunto, né? Oro e vejo qual vai ser o assunto que a gente vai falar no domingo, e aí eu começo o planejamento logo no início da semana. Vejo quem vai fazer, a tia que vai fazer o momento da oração, a tia que vai fazer a contação de história. Geralmente eu que estou apresentando os vídeos, né? Fazendo a chamada, fazendo o momento do louvor, o momento da leitura bíblica. E aí eu já coloco isso tudo no papel, né? As boas-vindas, todo o planejamento, as boas-vindas, o versículo, o louvor que vai ser cantado, o tema, né, da história bíblica, a tia que vai fazer o período de oração, a tia que vai contar a história. Então tudo já é anotado. E aí eu já vou conectando, falando com as pessoas que vai estar responsável naquela semana. Assim foi o jeito que eu achei, né, para que todo mundo pudesse participar, porque aqui, como a gente está tendo muitos casos, a gente não está podendo se encontrar, né? Gente, aqui tá tendo muitos casos. Eu até peço oração a vocês pela nossa cidade, a Itabuna. A gente tá tendo muitos casos aqui dessa pandemia, né? Então eu peço oração, aproveitar para pedir oração por nossa cidade, para que possa abaixar. A gente já tem mais de 1.000 casos, 1.200 e alguns casos, né? Hoje eu tô gravando, 11 de junho, né? A gente tem mais de 1.200 casos, com 50 óbitos. Então tá alastrando, então a gente não tá podendo realmente sair. A gente tá com toque de recolher a partir das 6 horas da tarde, ninguém pode sair de casa, né, para ver se dá uma diminuída nesses casos. Então a opção que a gente tá achando é essa, cada um fazer em suas casas. A gente vê os vídeos e a gente faz a edição do vídeo, e no domingo é exibido para as crianças logo após do nosso culto, né? O nosso culto é de 8h30 às 10, quando termina. Aí a gente já faz a exibição do culto infantil no YouTube, né? A gente não tá gravando ao vivo,
A gente não tá fazendo live, vai estar sendo tudo gravação, cada um em suas casas. Então esse foi o jeito que a gente achou. O que não pode deixar de fazer é deixar de falar da palavra de Deus, né? É o que a gente não pode deixar de fazer, de levar a palavra de Deus às nossas crianças, esse alimento para nossas crianças. Então é muito importante essa parte do planejamento. O primeiro, oração. O segundo, planejamento. E para esse momento que a gente está vivendo, né, a gente tem que prender a atenção da criança, né, para que ela sinta o prazer de assistir, o prazer de cultuar ao Senhor, porque é o nosso propósito, é levar a criança a cultuar ao Senhor. Não tem outro propósito a não ser esse, dela aprender a palavra do Senhor e ela servir um culto ao Senhor, Então, nós temos que criar estratégias, pedir a direção de Deus para que Ele nos dê sabedoria para a gente criar estratégias segundo a nossa realidade. Eu até gravei um vídeo no início, né? Logo no início da pandemia. Eu vou deixar o link aqui em cima. Eu gravei de como eu gravo o culto online, né? Mas agora as coisas mudaram. Antigamente eu estava gravando e mandando via WhatsApp. Agora nós estamos colocando no canal da igreja, no YouTube, que ficou muito melhor, né? A igreja não tinha canal no YouTube, né? Depois desses cultos online foi criado o canal no YouTube, então a gente aproveitou para colocar também os cultos infantis no nosso canal da igreja, né? No canal da igreja. Então os pais vão e assistem, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp com os pais. Quando o vídeo está disponível, eu já envio, né, dizendo que o vídeo está disponível. E graças a Deus, aqui em nossa igreja, né, a gente tem tido respostas, né, colaboração dos pais. Glória a Deus que a gente tem tido colaboração dos pais. E uma coisa que professor do Ministério Infantil tem de sobra é criatividade. Gente, eu nunca vi um professor de Ministério Infantil que não tenha criatividade. Todos têm criatividade. A historinha que vai cantar, né? O jeito que vai louvar ao Senhor. O lúdico, né? Nessa questão a gente sabe que a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. Então, eu vim trazer uma palavra de encorajamento. Irmão, irmã, se abra para o novo de Deus. Deus quer usar a sua vida como instrumento nas mãos dele. Ore ao Senhor, faça um bom planejamento, use a sua criatividade. Esse foi o dom que o Senhor deu. Se Ele te deu esse dom, se Ele escolheu você para essa missão tão importante, Ele te capacita. Só é pedir sabedoria ao Senhor. Não desista do seu chamado, não desanime, tenha força. Nós estamos travando uma guerra e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós não podemos desistir dessa obra, porque essa obra é muito importante. Imagine as crianças todas afastadas, longe da igreja, né? A mercê aí de televisão, a mercê das redes sociais, a mercê de tudo que não agrada a Deus, né? Fora da igreja, sem ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente ainda tem, né, os pais que sentam junto, que leem a Bíblia, glória a Deus. Mas a gente sabe que nem todos os pais têm esse pensamento, né, de estar tendo esse momento de comunhão com Deus, com sua família, com seu filho, esses devocionais. Então, gente, não desista do seu chamado, não desanime. Deus que é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força, como diz lá em Neemias 8, né? Então, essa palavra que eu queria trazer para vocês aqui, uma palavra de encorajamento. Espero que vocês tenham sentido esse encorajamento vindo de Deus. Que você não desanime nessa missão, né? Seja forte, seja corajoso,
E é esse, gente, o vídeo que eu trouxe para vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!